Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 8. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Pai, para que nos dê maior entendimento, Pai. Para assim a gente vir colocar tudo o que aprendemos aqui em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 8, que fala assim. Neste dia, vocês contarão a seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor, pois com grande poder ele os tirou do Egito. Aqui, gente, o que ele estava se remetendo a essa festa para lembrar? Era a festa do pão sem fermento. Mas por que Deus queria que fosse lembrado, através daquela festa, o que aconteceu que tirou eles do Egito? Porque naquela época o povo de Deus estava escravo do Egito. E aqui foi justamente logo em seguida que ele tirou o povo do Egito, ou seja, eles saíram das mãos do faraó para seguir em direção à terra prometida. Então houve-se uma libertação. Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É necessário que a gente lembre, a gente não tem que viver no passado, mas é necessário que a gente lembre da onde Deus nos tirou. Entende? Então essa festa aqui remetia à libertação do povo de Israel da mão do Egito, da escravidão. Então, por isso que era feita-se de período em período, para poder vir a ter, aquele povo ter a lembrança da onde foi tirado, para não voltar a cometer os mesmos erros. Entende? Para não voltar para o seu tempo de escravidão, mas sim para seguir adiante em direção aos planos do Senhor para a vida deles. E hoje não é diferente da nossa vida. Tá? O que a gente aprende dessa situação aqui, trazendo essa situação para a nossa vida atual? O passado, o Egito, ele não te pertence mais. A partir do momento que você abre a porta para Jesus, que você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que você deixa de ser a velha criatura, que você se arrepende dos seus pecados, e você começa a andar em direção aos planos do Senhor para a sua vida, você não pertence mais ao Egito. O Egito ficou para trás. Entende? Mas o que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui? Se você reparou no texto aqui, na hora que leu, existia-se uma festa. Ou seja, naquela época, Deus fez com que a festa existisse para o povo de Israel saber de onde ele te tirou. O que Deus nos aconselha hoje? Que você tenha contigo algo que remete ao seu passado, que faça você lembrar que naquela época lá do Egito, quem você era? A velha criatura. Por que é interessante ter algo que remete ao nosso passado? Para a gente ter um parâmetro, entende? No nosso momento de fraqueza, porque a gente existe, o momento de fraqueza existe, ok? A gente não vai ser aqui hipócrita de falar que ninguém tem um dia mau, todos nós temos um dia mau. Então é necessário você ter algo contigo, seja uma carta, seja um objeto, seja uma situação que você transferiu aquilo para um papel, seja qualquer coisa. Eu não sei a situação que você passou aqui no seu Egito. Então você tenha essa situação contigo em suas mãos, para quando você vir a fraquejar na fé, quando você vir a querer pecar, quando você vir a querer desistir dos planos de Deus para a sua vida, você olhe para aquela situação ali e fala assim: não, eu não vou fraquejar, eu não vou pecar, eu não vou fazer, eu não vou andar eu não vou andar contra a vontade do Senhor para minha vida. Eu vou simplesmente dobrar o meu joelho e buscar mais a presença de Deus. Por quê?
Porque eu sou nova criatura em Cristo. Eu não sou mais a velha criatura. Então eu preciso me voltar mais para Deus, ter mais comunhão com Deus, para eu poder vir a andar conforme a vontade dele para a minha vida. E eu vou deixar a velha criatura no passado, no Egito, que é o lugar dela, porque eu não gosto mais de ser aquela pessoa que eu era. Eu sou uma pessoa transformada, entende? E eu vou seguir em direção aos planos de Deus para a minha vida. Então isso que Deus está pedindo aqui para você ter com você, é para você ter um parâmetro, é para você ter algo que venha a remeter ao seu passado, mas de uma forma educativa e disciplinativa para você vir a continuar nos caminhos do Senhor. Não é para você viver a voltar a ser a velha criatura. É para você ter um parâmetro, para você ter noção de onde Deus te tirou, aonde você está e aonde Ele vai te colocar. Entende? Porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência, no dia mal, a achar que o passado é melhor que o futuro. Isso é tendência humana. Por quê? Porque o passado é sua zona de conforto. Você já sabe como é o passado. O seu presente é o presente. O seu futuro você não tem controle. Então o que a gente faz num dia mal? Que a gente começa a esmorecer na fé? A gente começa a buscar lembranças lá no nosso passado, que agradava a gente de alguma certa forma, e a gente começa a querer voltar no passado. E muitas das pessoas aqui ainda estão presas no passado porque ficam lembrando dessas situações que passaram, que foram agradáveis, porém, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa de voltar ao passado, isso se torna uma regressão. Você não necessariamente vai viver as mesmas coisas que vivia, mas você está presa na sua mente no passado. E Deus não tem isso para a sua vida. Uma coisa é você ter algo que remeta você de lembrar que daquele lugar que Deus te tirou, você não vai voltar mais. Outra coisa é você viver e vivenciar o seu presente, no seu presente o passado que já foi embora, que não te pertence mais. A partir do momento que você vivencia no seu tempo presente o passado, você trava o seu futuro. Ou seja, você não vive mais o passado, porque o passado já passou, mas você não tem como chegar no seu futuro porque você está travado no presente vivendo o seu passado. Entende? E Deus já te tirou do Egito. O Egito não pertence mais a você, você é um povo livre. Você, quando abriu a porta para Jesus e reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, você se libertou do passado. O passado não te pertence mais, o Egito não te pertence mais. Você é nova criatura em Cristo. Ele jogou todos os seus pecados no mar do esquecimento. Resta você jogar os seus pecados no mar do esquecimento. Uma coisa é Deus fazer, outra coisa é você fazer e aceitar. E como que a gente faz isso? Como é que a gente joga o nosso passado no mar do esquecimento? Para a gente não ficar lembrando e voltando no passado para querer viver o passado no presente. Passando pelo relacionamento com Deus. É o seu processo. A partir do momento que você abriu a porta para Jesus, Jesus veio fazer morada dentro de você. Você tem que começar um processo de intimidade, individualidade com Deus, ok? Você e Ele no secreto, em oração, em leitura da palavra, em jejum, buscando você e Ele, para você vir a ter a sua libertação e cura mediante o relacionamento que você está buscando com Ele no seu secreto. Entende? Você ir a uma denominação não é o suficiente, ok? Para você vir a ter relacionamento com Deus. Deus quer além disso com você. Você quer frequentar uma denominação? Você é livre, você frequenta. Mas para você a viver os planos do Senhor, para você vir a viver as promessas que Deus tem para a sua vida, as promessas da Bíblia, para você vir e andar de acordo com a vontade de Deus, é necessário que você busque Ele na sua individualidade, ok? Criando intimidade para gerar um relacionamento. O que isso quer dizer na prática? Que você vai começar a escutar a voz de Deus, que você vai começar a entender como Ele fala contigo, que você vai começar a entender o direcionamento que Ele tem com você, porque uma coisa é fato, gente, uma coisa é certa, tá? Deus, Ele fala conosco através de pessoas, mas Ele quer ter intimidade contigo no individual, para Ele falar e revelar somente a você as particularidades que Ele tem contigo. Para isso acontecer, é necessário você passar a ter relacionamento com Ele. É necessário que você busque Ele na sua individualidade.
que você tenha a prática da leitura da palavra. Entende? Então, por isso que os devocionais são tão importantes. Por quê? Porque você parou um tempo da sua vida, você dedicou, parou ali, especialmente aquele tempinho ali para Deus. Você vai pegar a palavra, você vai meditar na palavra, você vai orar ao Senhor, você vai convidar o Senhor para estar contigo. Entende? Você vai estar criando, vai estar gerando uma atmosfera ali de relacionamento, de conquista, de querer a presença dele contigo. Ok? E nisso vai criar ali um vínculo. E você vai fazer isso todo dia. Então é necessário sim ter o seu devocional todos os dias, para você vir a ter comunhão com o Senhor. Porque a partir dessa comunhão é que vai começar a desenvolver o seu relacionamento. Entende? E ele vai começar a tratar você de dentro para fora, curando as feridas, tratando os traumas que você tem, que você adquiriu no decorrer da tua vida, até você abrir a porta para Jesus. Ele vai começar a tratar, ele vai começar a limpar, para te preparar para você viver os planos dele para ti. Entende? Então, você não pertence mais ao Egito. Não viva mais no passado. Esquece o que passou. O ontem é passado, então esquece o que passou. O daqui a um minuto é um passado, então esquece o que passou. Passado não se remete somente ao que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás. Passado se remete ao segundo e ao minuto que já passou. Então esquece, não volta mais. O tempo passou, não tem como voltar. Mas tenha contigo algo que quando você vir a querer fraquejar na fé, vir a querer pecar, remita para você uma lembrança que se você continuar pelo caminho que você está fazendo, você vai voltar a ser a velha criatura que você era lá atrás. E essa lembrança que você vai ter contigo vai fazer você frear e vai falar assim, peraí, eu não posso ir por esse caminho aqui, senão eu vou voltar a ser velha criatura. E Deus já me tirou do Egito, eu não pertenço mais ao Egito, eu pertenço agora ao Senhor. Eu sou uma nova criatura em Cristo, então eu preciso seguir mediante o que Deus tem para a minha vida. Entende? Então tenha isso contigo. Eu tenho aqui uma carta, que há pouco tempo limpando as coisas aqui em casa, organizando as coisas aqui em casa, eu descobri essa carta. E essa carta remete a uma situação na minha vida que de um lado foi certamente dolorosa, mas de outro lado eu encontrei pessoas maravilhosas na minha vida. E essa carta é de uma dessas pessoas, de uma amiga, que eu até já perdi contato. Porém, a carta ficou. E quando eu leio essa carta, eu lembro do tempo que era no Egito. Entende? E eu tenho gratidão no meu coração por ter conhecido essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho gratidão no coração por Deus ter me tirado do Egito. Então, toda vez que eu vejo que eu estou ficando fraca na fé, que a tendência do ser humano quando fica fraca na fé é querer desistir da caminhada, né? Então, quando eu vejo que eu estou ficando fraca na fé, porque eu também tenho um dia mau, ok? Eu olho para aquela carta, eu leio aquela carta, eu leio o que ela escreveu para mim, e aquilo me faz lembrar que eu preciso continuar. Que não é para eu voltar a ser o que eu era, é para eu continuar em direção aos caminhos do Senhor. Entende? Então tenha você algo que remeta, alguma lembrança tua que te faz lembrar que você não é para ser a velha criatura, mas é para você seguir adiante, em direção aos planos de Deus para sua vida. Tá bom, gente? Lembrando aqui mais uma vez, só para enfatizar, não é para você ficar lembrando do seu passado. Se você ficar lembrando do seu passado, a sua presente vai estagnar e você vai paralisar o seu futuro. Ok? Então você não vai receber as bênçãos de Deus porque você está paralisado no seu passado. Porém, tenha algo que remeta lembranças, que venha te lembrar que você não é para ser a velha criatura, mas é para você seguir adiante em direção aos planos de Deus para sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, sim, eu quero te agradecer, Paizinho, por esse momento. Obrigada, Papai. Por estar sempre nos orientando, nos mostrando o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Senhor, queremos ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade, na nossa intimidade, Senhor. Nos ensina, Pai, a te buscar corretamente, conforme a tua vontade, Pai.
Paizinho, que a gente não venha ter preguiça em estar na Tua presença, que a gente não venha ter momentos que a gente coloque o Senhor de lado e a gente se ocupe com coisas do mundo, Pai. Que a nossa prioridade venha ser estar na Tua presença e te buscar em espírito e verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.